Hello, Astriogers! Meu povo, Você casou com um sapo, ele tá só esperando o seu beijo de Minerva pra ele virar o príncipe. É sério, tem sapo que fica lá só engordando o papo, esperando o beijo de Minerva. Mas, vocês têm que entender que vocês são bruxinhas. gente, Vocês que pegam aqui, ó, o, isso, gente. o, Aqui é o um sapo e homem transforma em dizendo: príncipe. isso é uma magia da mulher. O homem se transforma no que a mulher dele quer que ele seja. Então, às Num vezes. ogro, num Então, às príncipe, você que vezes, manda. pode ser que o seu marido esteja sendo um cara extremamente grosso, estúpido, crítico, que só pensa no trabalho e você não consegue entender aonde foi que você errou pra casar com esse cara. Às vezes, você só precisa mudar a forma que você tá enxergando ele. Teve uma época que o Henrique, ele tava muito focado, nessa época a gente ainda não trabalhava juntos. Ele tava muito focado no trabalho dele e tal, e eu fiquei solta, né? Eu fiquei meio assim, perdida, vamos dizer assim. E eu acabei atraindo relacionamentos de amizades tóxicas. E aí a gente foi refletir, por que que eu me envolvi com essas amizades tóxicas? E aí o Henrique falou, eu me distanciei muito de você. E aí você, pela sua carência, no momento que eu tava carente, eu me apeguei. Gente, eu ficava na casa das minhas amigas, assim, até 11 horas da noite, assim, era uma coisa assim que. Porque o Henrique ele trabalhava até tarde e tal. E aí a gente percebeu o tanto que eu também, o que eu sou hoje, é também fruto do Henrique. O Henrique manifestou também essa pessoa. Porque Eu aprendi a manifestar, né? você Depois de você ter me aprendeu. manifestado, né? Eu Foi. tinha que começar a dançar essa dança. Exatamente. Então eu ensinei ele que ele tinha. Inclusive, a gente teve essa conversa. A gente teve essa conversa. Eu falei assim: olha, você tem a Genuci que você quiser. Você tem a Genuci fria, você tem a Genuci carinhosa, você que manda. Quem que você quer ter? Então, o homem e a mulher, eles têm um do outro o que o outro cativa. E às vezes, olha que interessante, às vezes você. Acontece muito isso. Às vezes você tem casa 7 em Virgem. E aí, você não entende por que você escolheu uma pessoa tão Tão crítica. crítica, Mas, peraí, ué. tão exigente. É o Gente, que você precisa. é o que você. Não é o que você precisa. É porque você escolheu essa pessoa, porque essa pessoa te lembra o quanto você tem capacidade de se aprimorar. Essa pessoa te Te lembra. traz estrutura, Essa né? Te pessoa, ela te traz. traz senso de obstinação. Mas Mas aí se é você isso. se prende na crítica dela, você tá enrascada. Você vai ficar nessa. Você pode ficar nessa crítica pro resto da vida. Mas eu acho que tudo depende da crítica, né? Quando aquela crítica assim, poxa, você podia melhorar nisso, porque isso vai fazer bem pra você, legal. Agora, quando aquela crítica, É, destrutiva, que nem, aí por exemplo, tchau, é às o vezes lado acontece tóxico, muitas né? vezes. O cara, ele tem casa 7 em escorpião. Mas, consequentemente, esse cara é ciumento pra caramba. Ó que coisa. O cara tem casa 7 escorpião, é natural que ele extraia da mulher dele mais sensualidade. Que ela seja mais E ele sensual. também é sensual. E ele é sensual, mas assim, às vezes ele nem percebe. Mas às vezes ele extrai da mulher que ele tá mais sensualidade, mas às vezes esse cara. Aí ele tem uma crença ali que a mulher não pode ser sensual. Porque a mãe dele não foi. Nossa, esse cara se fudeu. Porque É. agora ele se relaciona com mulheres, ela começa a mostrar pequenos. A mulher faz assim, ela coça o nariz, ele. Por que você tá mexendo esse Ela peito? faz assim, ó, tá andando na rua e faz assim. Porque tem isso, É, né? tem isso. Ou a mulher mexe o cabelo, o homem acha que ela tá dando em Ela cima. mexe o cabelo, Pelo amor de ele. Deus. Aí ele vê atrás o cara da pamonha, aí ele vira e fala assim: até pro pamonha não é possível. O cara da pamonha não. E aí com isso, Coitado do cara da o pamonha. cara ele cria a realidade em que a mulher que ele tá tem chance de trair ele, mas é porque ele que tem escorpião na casa É, 7, é quem ele que tem que tem lidar com isso. quem tem escorpião na casa 7 ou quem tem Plutão na casa 7, ou você extrai a sombra da pessoa, ou você extrai o poder E da às vezes acontece um pessoa. problema. A pessoa tem escorpião na casa 7
E coincide que ela morre de medo de ser traída. Não precisa nem terminar de contar essa história, o que, que vai acontecer, né? É. Então, eu acho que o rolê do Plutão que extrai a sombra, né? É muito parecido com esse rolê do Leão. Eu também tinha muito medo de ser traída. Por isso que eu falava que eu não queria casar com ninguém, porque eu não queria ser corna. Mas eu também não queria fazer ninguém de corno. Porque eu também não confiava muito em mim, não, entendeu? Então, assim, é, quando o Henrique me mostrou que eu podia confiar nele, eu também dei confiança pra ele. Então, assim, se você tem um leão, um sol, um Plutão, um escorpião na sua casa 7, você precisa ter o máximo de transparência com a pessoa com quem você tá e muita, muita terapia. Porque às vezes você tá manifestando coisas que você fala, mas é claro que eu não queria manifestar isso. Mas você veio vibrando nessa questão aí e o seu medo vai atrair aquele É, aprendizado pra você. e por isso a importância de você ir com profundidade no autoconhecimento, entender seu mapa astral. Quanto mais você entende seu mapa astral, você entende por que, que você atraiu essa pessoa na sua vida. Gente, por que, que eu atraí essa pessoa na minha vida? Por que, que justo essa pessoa, justo ela? Então pode ter certeza que ela tem características que complementam a sua de alguma forma. Simplesmente porque vocês dormem na mesma cama e dividem DNA. Simplesmente porque só de você estar do lado dessa pessoa 24 horas por dia, às vezes não 24 horas por dia, mas a maior parte do tempo, umas 8, 9 horas por dia, só de vocês dormirem todo dia juntos, faz com que você extraia dessa pessoa um pouco do que ela deve ser para você. Só que por que que às vezes isso foge tanto e às vezes chega a níveis insustentáveis? Porque às vezes o cara bate na mulher, às vezes o cara ele é escroto real. Ele não deixa a mulher fazer nada, não deixa a mulher. Isso é uma coisa também que me encantou muito no Henrique. É, ele, o tempo inteiro, falava: você tem que ser quem você é. Quem é você? Você não tem que ser alguma coisa pra agradar ninguém. Você quer sair assim? Sai assim, foda-se. Você quer ser assim? Seja assim, foda-se. Mas eu vou te falar, isso aí é por causa de uma crença que eu tenho. E essa crença, eu acho que ela foi primordial, assim, no nosso relacionamento, essa crença, eu acho que o tempo inteiro ela esteve presente. E eu acho que ela é a crença mais poderosa para que a gente, pelo menos da minha parte, esteja junto até hoje. E tudo que você quiser fazer, eu te apoio. Tudo. Gente, por que que eu tenho isso? Por que que eu consigo apoiar a Janucy em tudo que ela faz? Porque eu tenho uma crença muito forte, muito enraizada de que eu amo ela. Mas não é só isso. Eu também tenho a crença de que o amor só cresce em liberdade. Então, ou seja, se eu amo ela, eu sempre vou dar liberdade pra ela. Se um dia a Janucy chegasse pra mim e falasse: "Me apaixonei por outro cara", eu viraria pra Janucy e falar: "Mas espera aí, me explica isso aí. Como que isso aconteceu? Como que você se apaixonou por esse cara? E ele te corresponde esse amor?" E tal, não, mas peraí, vamos tentar organizar então pra ele corresponder o seu amor. Então, peraí, a gente tem que garantir. Eu quero acompanhar essa relação pra me ver se essa relação vai dar certo. Eu quero estar com você ali. Ou seja, o meu papel, minha posição. Eu amo tanto a Janucy. E para mim, o amor ele só cresce em liberdade que o ato de eu apoiar a Janucy, até mesmo dela querer estar com outro cara e não estar mais comigo, e eu querer ser amigo dela e ajudar ela, essa postura faria com que em um espaço de um gráfico, se a gente colocasse o comportamento da Janucy perante o tempo, logo ela perceberia que nenhum homem faria isso por ela. E aí eu ia me apaixonar por ele de E novo. ela ia se apaixonar por mim de novo. Então, ou seja, mas por quê? E eu aprendi isso com ele, porque eu não era essa pessoa. Eu era a pessoa super controladora, eu era Vênus em Capricórnio. Tudo em Capricórnio. Eu queria tudo do meu jeito, eu era muito ciumenta, então tudo eu queria controlar.
E eu sempre gostei da minha liberdade. Então o Henrique, ele tava me dando o que eu queria, mas eu também tive que aprender a dar pra ele o que ele queria. Tanto é que muitas vezes eu falava assim pra Januci, olha, você quer fazer isso e tal, você quer ir pra esse lugar, eu não quero ir, pode ir, eu te apoio, vai. É, Não queira que eu vá. é. Não queira exigir que eu faça isso também, mas eu te dou todo o apoio pra você ir. Então, ou seja, mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que eu tenho essa crença. O amor só cresce em liberdade. Então eu dou liberdade pra Januci e aprendo a lidar com as minhas inseguranças, aprendo a lidar com os meus medos que não são dela. As minhas inseguranças e os meus medos diz respeito a mim. Então cabe a mim curar isso e transcender isso. Eu não vou podar a Januci. Porque se eu podo a Januci e se eu tenho a crença o amor só cresce em liberdade, eu não amo ela, eu me amo, então eu vou perder ela, entendeu? Quando eu tenho essa postura perante a vida de entender as artimanhas do amor, quanto mais liberdade eu dou pra Januci, mais ela quer ficar comigo. E não é, E isso é gente? E é impressionante. verdade. Quanto mais liberdade eu dou pra ela, Gente, é um saco, porque assim, ó, eu não vou na padaria sozinha. Eu falo, vamos comigo. Ele vai, vai. Ele fala assim, ó, vai, você tem que explorar as coisas sozinha, você tem que ser livre. Vai ter o seu momentinho com você mesma. Eu falo, mas eu quero ter com você. Mas isso, olha pra você ver, então, ou seja, eu entendo também, de certa. Isso, gente, eu Mas tem nem. hora que ele fala, vai logo, pelo amor de E isso Deus. eu nem falo que sou muito eu, porque assim, se fosse eu articulando tudo isso, eu seria um puta do Não, gente, ele fala maquiavélico. real, É, assim. é, É real. e assim, eu seria um puta do maquiavélico. Eu não conseguiria sustentar tanta energia nisso, porque eu só conseguiria fazer isso o dia inteiro, viver isso. Então, peraí, eu tenho mais o que fazer. Mas eu acho que isso é do meu santo. Então, o meu santo, ele tem uma psicologia reversa bizarra. Eu piro pro santo. Porque ele sabe muito. Eu não saco muito de psicologia reversa, mas o que meu santo saca de psicologia reversa, eu fico assim, gente, o que é isso? Que santo que é esse? Porque isso não é meu, isso é do meu santo. Que ele consegue É uma entender. coisa meio intuitiva, né? É uma coisa que não é minha, é uma coisa que eu entendo assim que é. Que é de uma. É de Mas é porque algo. você é um ariano com Vênus em Áries, Mercúrio em Áries, você ama a liberdade. Eu amo liberdade. Você conversa com a liberdade. O seu mapa, e você tem uma lua em Capricórnio, casa com o meu Vênus em Capricórnio, entendeu? É. Então, assim, é, eu tenho uma lua em Libra que casa com o Vênus em Áries dele. Então, por isso que a gente consegue entender esse rolê da liberdade. A gente consegue é, ter esse momento de, peraí, vamos conversar aqui e entender o que que tá rolando, né? Então, assim, a gente entendeu que. E o Henrique, ele também tinha muito isso parecido comigo, assim, ele sempre foi muito livre dentro dos relacionamentos dele. E eu também. E a gente realmente só tá junto porque a gente priorizou muito essa liberdade. No nosso mapa da nossa sinastria, no mapa composto, né, no mapa conjunto, a gente tem uma lua em Sagitário. E aí acontece que a sinastria ela influencia muito isso, porque olha pra vocês verem, gente. Aqui é a gente contando sobre os indivíduos, sobre como o meu mapa influencia o mapa da Genuci e como o mapa da Genuci influencia o meu mapa. Mas quando a gente vai analisar a nossa sinastria juntos, aí agora, porra, a gente tem meio do céu em leão. Então, ou seja, tudo isso acontece porque a gente desenvolveu um propósito juntos. Júpiter em Leão no meio do céu. A gente desenvolveu um propósito juntos. E assim, gente, é difícil entender isso, porque eu acho que eu e a Januci, a gente não se escolheu. Eu acho que o nosso propósito escolheu a gente e a gente foi obrigado a se escolher. Porque a gente não deu conta, assim, teve momentos reais que a gente falou, não, peraí, isso aqui não vai dar certo, vai para um lado e eu vou pro outro. E 5 minutos a gente tava assim, cadê você? Tá aí? A gente nunca deixou de se falar um dia. É. Então, assim, Mas porque tinha um propósito. Precisa ver, quando a gente entende hoje, a gente estando aqui, e quando não, a gente faz total. projeção hoje, poxa, mas hoje, com a percepção que a gente entende onde que a gente pode chegar junto, onde a gente quer chegar junto, a gente só entende assim, poxa, entendi, foi o propósito que olhou a E a gente gente. falava assim, quando a gente voltava 5 minutos depois, a gente falava assim, mas o que que é isso, hein? De qual que Que é? força que Que é essa força que que, é que essa? tá na gente, que não é a gente, mas que não permite que a gente não fique juntos? Então, gente, eu vou falar.
Eu, eu vivi todo tipo de relação nessa vida. Eu fui muito desenrolado. Eu também. Quando eu era mais jovem, eu fui muito desenrolado, vivi muita coisa. Mas eu nunca vivi isso. Eu também não. E se eu não tivesse dado ao. E aí, olha que interessante, aí acontece uma coisa interessante, que é o seguinte, que aí novamente eu vou falar pra vocês, a gente já falou mil vezes, mas veja aquele seriado Dark Matter, que ele fala sobre isso, sobre as escolhas, sobre cada escolha que você faz, você tem o poder de viver em um universo diferente. Existem gente nesse exato momento, infinitos universos acontecendo aqui nesse exato momento. Mas dependendo do ponto de inflexão, que são as decisões cruciais que você toma, cocriam outras possibilidades de universo. Eu poderia ter vivido isso com a Genu, porque foi uma coisa que quando veio naquela fase, quem a gente era, com o nível de maturidade que a gente tinha, deu muito medo. Deu muito medo de Muito. seguir, É. deu muito medo de falar assim, poxa, a gente vai se esborrachar no chão. A gente vai a 300 quilômetros por hora bater numa parede de concreto. E a gente não teve apoio familiar, gente. Assim, nos bastidores, quando a gente pega pra analisar, não teve apoio familiar. A família hoje insiste em falar que teve, né? Apoiei sempre vocês, não foi assim, gente. Foi uma história muito louca que a gente não É. teve apoio nenhum. E eu vou falar de ninguém. Eu preciso ser honesto e dizer, a gente não teve apoio de ninguém. Por mais que a família vai falar, eu apoiei, apoiou nada. Eles Então, brigam com a gente. Eu apoiei sim. e apoiou nada, e muitos moveram forças pra gente não estar aqui. Muitos queriam que a gente tivesse terminado, e a gente não terminou, a gente continuou junto, mas o ponto, gente, é que deu muito medo. Deu muito medo de continuar essa história, deu muito medo de entender aonde que essa história ia ir, porque a gente só tinha um ao outro. E hoje o que a gente tá vivendo? Um ao outro. Um ao outro, um Mas é contexto que claro, gente. É claro que a família, os nossos pais são muito intuitivos, os nossos irmãos também. Eles de alguma forma estavam sentindo que um ia tirar o outro do lar, dali, do ninho, que ia né? sair daquele ciclo, né? Que ia É. finalizar o ciclo. E hoje o que eles mais agradecem, mais Nossa Senhora, é que um encontrou o outro, eles são muito felizes. Não, hoje a nossa família, É. assim, o que eu vejo, assim, é porque, gente, eu sou muito grato a ter comprado essa história com a Genoci, porque eu fui moldado por essa história. Eu acho que a minha história, eu acho, eu consigo ver nitidamente quem eu era antes da Genoci e quem eu me transformei 11 anos depois que eu vivi a Genoci e todo o universo que a Genoci trazia com ela, e depois que a Genoci escolheu pelo Henrique, todo o universo que ela trazia com ele. Então, gente, as pessoas elas têm medo de relacionar porque elas vão perder individualidade, mas é por perder individualidade que elas vão se transformar em algo que elas jamais se transformariam se elas não tivessem dado a oportunidade para aquela história. Nesse exato momento, em algum universo paralelo, existe um Henrique e uma Genoci que não escolheu por essa história, que tiveram medo. E por ter medo do amor, vivem em prisões de medo, sem medo de arriscar. Vivem vidas que não diz respeito ao que faz sentido para o coração deles, porque não tem medo de arriscar. Vivem uma vida buscando estabilidade, Porque tem medo de arriscar. porque tem medo de arriscar. E eu e a Januci, por a gente ter arriscado essa história, gente, a gente o tempo inteiro arrisca tudo. É, ué, Mas aí, quando você arrisca tudo, é aquela coisa. Quem arrisca tudo tem a chance de não ganhar nada, tem a chance de perder tudo e tem a chance de ganhar tudo. Então a gente aprendeu a se entregar, colocar nós dois na mãos de Deus de uma forma que a gente arrisca tudo para ganhar tudo e Deus nos sustenta, Deus nos guia nessa relação. Então, gente, o casal da nova era é um casal que não tem medo de se arriscar, que sabe o tempo inteiro entender por que que tá junto. Então por isso que eu faço um desafio aqui para você que tem uma pessoa já, busca desenvolver um projeto com ela, e eu vou falar a sua vida com ela
ela vai melhorar. Eu não vou falar que vai ser sempre flor de rosa, tá? Não quer dizer aquele universo cor-de-rosa que É, vai ser tudo gente, tem lindo. tretas, brigas. É, Tretas, brigas, desafios, é, tem hora que você vai falar assim, eu não suporto essa pessoa, eu quero que essa pessoa, ela vá pro outro lado do universo, ou que de preferência que ela suma desse universo, eu quero que essa pessoa, ela suma do multiverso, que eu não veja ela nos que ela infinitos universos dessa vida. evapore do cosmos. Vai chegar esse momento, mas eu vou te falar, se você segurar a onda, e se você confiar nela, que ela vai se transformar numa versão melhor dela, e se ela confiar que Se ela você, estiver disposta também, né? se ela estiver disposta, e muitas vezes, para ela estar disposta, você tem que dar o exemplo. É. Às vezes, gente, infelizmente, principalmente homem, ele só aprende com o exemplo. Gente, teve uma época que o Henrique falava assim que eu lidava muito mal com as finanças, que eu não sabia ganhar dinheiro, que eu não sabia desenrolar financeiramente. Aí eu virei e falei assim: o que que eu tenho que fazer pra te provar que eu sei fazer isso? Aí ele falou assim: o dia que você ganhar mais que eu e sei lá o quê, ele falou alguma outra coisa, mas assim, o dia que você souber pagar suas contas direito, é, manter o seu dinheiro e se sustentar, aí a gente conversa. Mas, gente, ele falou isso pra uma capricorniana, mas foi assim, ó. Foi assim. E aí eu provei pra ele. Então, assim, E muito da nossa vida só se abriu depois que você começou a ter mais autonomia financeira. gente, isso sempre aconteceu no meu relacionamento e o do Henrique. A gente sempre se desafiou. Quando eu via que ele tava é, na zona de conforto, eu falava: e aí, queridão, bora? Bora, 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 porque eu tô crescendo, você não tá. Quando ele me via na zona de conforto, ele falava: e aí, queridona, bora, 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 senão você não vai me acompanhar. Então, hoje a gente tá muito mais sintonizado aqui e tudo, né? Então hoje Não tem não, muito isso, não tem né? muito isso. Mas no início do nosso relacionamento, do nosso casamento, ainda tinha muito isso porque eram os ajustes necessários. Então, se você tem um trabalho, seu marido tem outro, vocês têm questões de filhos e tudo, é, procurem algo juntos, porque isso vai conectar vocês a uma esfera muito mais profunda. É um propósito. E eu acho É, assim, gente, é bizarro, mas é que nem. Muitas pessoas falam isso pra gente: olha, depois que vocês tiverem filho, vocês vão prosperar muito mais, filho é bênção. Gente, ter um projeto com seu esposo, que vocês desenvolvem alguma coisa juntos, é uma bênção, porque vocês começam a conectar a energia de vocês. É claro, gente, eu não vou negar isso, é que vocês correm o risco de ir muito pro lado dos sócios, vocês correm o risco de virarem grandes amigos e perder a parte do amor, vocês correm vários riscos. Assim como você corre se você não fizer nada, se você continuar do jeito que você tá com seu esposo, se você continuar do jeito que você tá com seu namorado, se você continuar do jeito que você tá com seu casinho, que vocês não sabem se vocês vão virar ou não. Então, assim, não vai acontecer nada, do mesmo jeito. Então, assim, o tempo inteiro, gente, é risco. Mas eu acho assim, é, quando vocês buscam estarem abaixo de uma força superior que rege vocês, gente, eu acho que assim, temer a Deus, e eu acho que as pessoas sábias, elas temem a Deus. As pessoas sábias, elas temem de que há uma força superior a elas que conduz elas. Porque quando você teme a Deus, você tem freio moral. E se você tem freio moral, você deixa de fazer coisas que você faria por ignorância. Então, assim, eu acho que ter uma busca de Deus e ter forças de você entender os caminhos, às vezes, in- às vezes difíceis de entender as linhas tortas de Deus, difícil de entender as linhas de Deus que às vezes são misteriosas para nós. Mas quando você e o seu parceiro temem essa força. Temem no sentido de não que essa força tenha que dar medo de vocês, mas essa força põe freio. Põe freio porque você tem conexão e percepção de causa e consequência. Quando você entende, poxa, tem uma força maior que eu que governa as minhas ações, que governa a causa e a consequência das minhas ações, e você tem freio moral e você
e seu esposo, você e seu parceiro honram essa força, vocês reverenciam essa força maior que vocês, essa força, ela dá tudo pra vocês. Ela garante tudo pra vocês. Se vocês honrar ela, se vocês reverenciarem ela, se vocês entenderem noção de causa e efeito, mas se vocês também agirem em direção do que vocês querem, com a perseverança, com o sentido de persistência e paciência, entendendo que essa força vai dar tudo o que vocês querem se vocês seguirem num caminho reto. Poxa, acabou. Vocês podem escolher por qualquer caminho juntos. O que a gente está falando aqui é sobre a importância de você ter um projeto. Às vezes esse projeto não precisa nem ser uma empresa. Às vezes esse projeto é um projeto voluntário, é um projeto de ajuda humanitária. Às vezes esse projeto é... Vocês querem criar um... Às vezes esse projeto é comprar um gato. Ter um cachorrinho, sabe? Mas é um projeto, é ter uma planta. Eu vejo muito os casais da nova era aí fazendo tênis juntos, fazendo um hobby em esporte, comum. uma coisa juntos, assim. Isso, gente. Uma coisa que vocês se desenvolvam. O seu marido gosta de videogame, tá lá com o PlayStation 5 dele. Fala assim, vem cá, me ensina esse negócio aí, vamos lá, vamos zerar esse game aí, nós dois. Gente, para de ser cabeça dura. Para de ser cabeça dura, sabe? Se você não for parceira do seu amigo, ai, mas ele gosta de futebol e não gosta. Vai lá, torce lá. É melhor você ir no jogo lá beber a cerveja com o seu marido do que ele ir com os amigos dele. Gosta. Gente, teve uma Uma época. vez, gente, a Janucy, ela falou uma coisa. Que essa coisa, assim, eu sempre pirei, assim. E engraçado, você falou isso recentemente. Você falou isso pra mim. Eu acho que você falou pra mim, eu não sei se você falou pra mim com mais alguém, mas eu não sei se eu sonhei com isso Ixi, também. Maria, Mas vai. você falou uma coisa que ficou muito assim. Que ficou muito Nossa, assim. eu tô com medo do que eu falei. Isso que você falou, eu fiquei pensando muito assim, gente, será que é isso que faz a Janucy ser tão parceira? Ah. E você falou que isso foi uma coisa que você aprendeu com a sua mãe. Aí eu falei assim, nossa, caraca, eu já criei teses e teses sobre isso É na minha porque o Henrique cabeça. fala que eu sou muito parceira. Gente, eu sou muito parceira. Muito real. Eu tinha um ex-namorado que ele gostava lá de futebol. Gente, eu ia em todos os jogos. Eu tava lá sempre. Eu sou muito assim, gente. Aí a Janucy, ela falou uma coisa pra mim, e isso ficou na minha cabeça. Eu acho que a gente já tinha começado esse projeto também, mas tem um tempão que eu tô refletindo sobre isso. E agora eu vou Nossa falar senhora. aqui. É a Casa 3 Escorpião, ó. E agora eu vou poder ter a chance de falar aqui publicamente. Mas eu achei muito interessante, assim, a percepção. Que é. Que agora eu não sei nem se eu sonhei com isso, se isso foi uma coisa que eu Eu sonhei. devo ter te contado em sonho. Ah. Enfim, que você um dia, sua mãe virou pra você e falou assim: os homens. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Ah. Tipo assim, a conversa da sua mãe pra você. Os homens gostam de mulheres que riem das piadas deles. A minha mãe falou isso E mesmo. tipo assim, e isso tem. Eu acho que tem anos que eu tô fazendo teses e mais teses sobre. Eu acho que eu nunca falei disso com você, né? Mas eu Não. penso nisso com frequência. Que. E essa é uma coisa interessante, né? Porque eu fiquei assim, gente, a Janucy, ela ri de tudo que eu Ok. falo. Aí eu ficava assim, gente, será que o que eu falo, a Janucy ri porque é engraçado ou porque os homens gostam de mulheres que riem das piadas sem graça deles? Você nunca saberá. Nunca saberá. E, Não, gente, e eu achei sua mãe. faz o teste. Eu achei sua mãe uma gênia, porque assim, porque realmente, gente, isso acontece. Mulheres gostam de homens que fazem elas rirem e homens gostam de mulheres que riem das piadas deles. Tanto é que quando acaba essa química da mulher rir da piada do cara, ou do cara parar de achar que ela ri da piada dele e ele não faz piada mais, começa a perder a química do casal. E eu sempre percebi que, gente, às vezes eu falo não tem nada a ver, mas sem graça e a Janucy ri. E eu fico assim, gente, será que a Janucy tá rindo? E tem tempo que eu tô questionando isso na minha cabeça. Será que ela tá rindo porque a mãe dela falou? E ela tem a crença muito forte de que E os uma homens outra gostam. coisa, eu falava pro Henrique assim, ó, eu sou uma ótima atriz. Ninguém. Pois é, eu nunca vou entender se as minhas piadas eram engraçadas ou se elas eram sem graças. E você ria delas porque os homens gostam de mulheres que riem das piadas sem graça deles. E, gente, isso é tão real, mas tão real, que quando eu conheci a Janucy, eu tava passando por uma fase que eu tava assim, gente, eu sou muito sério. Eu tava assim, nossa, eu acho que eu tô muito formal, eu tô ficando muito introspectivo.
Aí eu falei assim, nossa, eu preciso começar a falar coisas mais engraçadas, descontraídas. E quando eu conheci a Genuci, no dia que eu te conheci, no dia 17 de janeiro, quando você mandou mensagem, eu tive essa ideia. Eu tive essa Ah. percepção, Olha nossa. aí, gente, tá tudo alinhado. Eu E eu tive já assim, sabia disso. eu tive assim, nossa, eu tenho percebido. Me veio isso, nossa, eu tenho que falar coisas mais engraçadas pras pessoas, eu tenho que ser uma pessoa mais divertida. E aí, você falou, oi, oi, e aí? Já, kkkk, mil E kkkk. eu já amei, né? Aí eu. É, então assim, casou. Gente, tinha época que a gente conversava pelo Facebook, né? A gente Que a conversava pelo gente só ficava Facebook. kkkkkkkkkkkkkkk. Gente, e isso. E depois você falou isso, né? Que sua mãe falou isso. Eu fiquei assim, gente, será que a Genuci só ri das coisas que eu falo por causa dessa crença? Gente, mas eu vou contar uma coisa séria, assim. Quando tinha uns caras, assim, que eu via que ficava meio querendo dar em cima e tal, às vezes eu até achava engraçado o que ele falava, mas eu não ria. Porque pra mim, eu sabia que se eu tivesse rindo ali de um cara que tava dando em cima de mim, e eu não queria dar abertura, pra mim o riso seria uma abertura, entendeu? Então, às vezes eu tinha até achado engraçado alguma coisa e eu, Entendi, entendi. eu virava assim, respirava fundo, saía do lugar, entendeu? Mas assim, claro que não é assim, né? Não é assim, não é qualquer. Eu não é. Ixi, aí, ó. Não é As por qualquer mulheres, os pessoa. homens gostam de mulheres que riem das Gente, suas piadas sem ó, graça. não é qualquer homem que eu tô rindo da piada que eu tô querendo. Nossa senhora. Deu um ruim aqui agora, hein? Não, pior que não, não, porque Você assim, entende, né? claro, porque não, eu Pelo amor de Deus. entendo o quê? Não, claro que entendo. Tipo assim, eu tô falando no sentido assim, no sentido que quando Da tinha um interesse, conquista, né? Não, isso. tipo assim, não porque. Gente, porque eu rio toda hora, tá? Aí Gente, deixa eu contar uma coisa. Eu tenho uma amiga hum, que um dia, a Paula, ela tá morando na Austrália. Ela falava assim, ó. Gente, a gente não se ri de qualquer coisa. Eu era adolescente ainda, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade. A gente não se ri de qualquer coisa, porque, olha só, eu vou falar arroz, ela vai rir. Arroz. E eu. Gente, é porque, deixa eu explicar os meus risos. Eu tenho vários tipos de risos. Eu rio porque eu achei engraçado. Eu rio de nervoso, igual aqui, eu tô rindo meio de nervoso, de tipo assim, meu Deus, o que, que ele vai falar? Eu tenho os risos do desespero, eu tenho o riso que eu quero chorar, mas eu não quero chorar, então eu tô rindo. São vários tipos de riso. Então, muitas vezes em atendimento, alguém me conta uma tragédia, assim, alguma coisa tensa, aí eu. Isso eu tô me controlando mais, porque o Henrique falou, nossa, você é muito sem noção, né? Você não pode rir da treta que a pessoa tá falando. Mas assim, o que eu acho legal é que vocês já me contam rindo da treta também, então eu posso rir. Eu falo, nossa, que treta e tal. Então, assim, mas More, eu realmente te acho engraçado. gente, isso é interessante, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito séria. Assim, um ponto aqui que é importante. Não é porque você, tipo, assim, não é porque você ri de uma coisa que uma pessoa falou, significa que você tá interessada nessa pessoa. Eu Isso, tenho essa isso. percepção. É. Mas se você está interessada numa pessoa, você ri das coisas que ela fala como uma forma de facilitar o seu processo ali de É, você tá numa abertura e comédia de tal. stand-up, aí o cara tá lá, puta, sendo engraçado, e você tá rindo, aí Mas você ri, aí eu olho pro lado e só penso assim, ela tá. as, os homens gostam de mulheres que riem das piadas. Não, aí acabou. Aí cada risada eu. Tã, tã, tã. Gente, não pode. Entendam. Tá tudo entendido aqui, tá tudo certo, né? Então, gente, esse é o casal da nova era. O casal da nova era é um casal que aprende a entender que a pessoa que você está é um reflexo do que você está manifestando. Você não tá gostando da manifestação, tenta mudar o que você está Escreve, manifestando. gente. E esse é o Escreve. processo de mudança. Ó, você tá com uma pessoa, hoje você tava pensando em terminar com ela. Aí às vezes você ouviu esse podcast, aí você falou assim, poxa, não sei se eu vou terminar mais. Eu quero ver se eu tô manifestando isso nessa pessoa ou não. Dê um tempo. Você não vai ser assim a louca E dentro da roupa. converse, gente. Para de querer ficar guardando as coisas. Relacionamento, eu e o Henrique, a gente só tem a sintonia que a gente tem hoje porque a gente conversa Gente, a gente gosta de muito. conversar. Mas é muito. É. Assim,
Gente, é só nós dois, é todo dia tem Não, e assunto. é tipo assim, se não tem conversa, dá saudade, né? Tipo assim, nossa, você ficou aí estudando o dia inteiro, a gente tem que conversar. É, gente, quando os dois concentram muito numa coisa. Então, E isso é uma assim, coisa, gente, difícil pra você ver um casal decidir sair viajando. Gente, desde o dia. Desde quando a gente saiu do Brasil, né? Vamos colocar desde o dia 2 de janeiro. A gente tá nesse projeto aqui e, gente, é só nós é só nós dois? dois, porque a gente conversa. Assim, tem tempo que eu não falo com um amigo, assim, às vezes depende, assim, depende, a gente tá muito focado também numa fase, e às vezes a É, gente não mas não procura sai, a muito, gente não não sai, sai. não, às vezes a gente até conhece muitas pessoas novas, mas assim, e é bem legal quando a gente conhece o pessoal do Chile, o pessoal da Argentina, que são os países que a gente tá por agora, mas assim, gente, a gente tá numa situação que a gente aprendeu a entender, poxa, é nós dois estamos juntos, então isso faz com que eu e a Genuci, a gente entrou numa categoria de casal que a gente meio que se tornou autossuficiente. Entramos na bolha. A gente entrou na bolha porque, tipo assim, a gente pensa assim, poxa, a gente quer manifestar tal coisa, e às vezes algumas pessoas, às vezes elas estão vibrando totalmente diferente disso, principalmente às vezes família e tal. Então, às vezes, assim, a gente busca se conectar muito, assim, com o que está na nossa frequência. Só que tá coincidindo nesse momento que a gente tá num rolê que é pouca coisa que entra nessa frequência aqui, porque é uma frequência muito desconhecida. É. É difícil até falar, assim, por exemplo, falar algum problema que a gente está tendo para uma pessoa que está muito de fora, né? É mais fácil falar aqui no podcast, todo mundo Que fica é o que a sabendo, gente conta. todo mundo fica É, ajudando aqui. Não, aqui o podcast, a gente fala que é uma terapia, mas é uma terapia pra gente é, também, né? é. A gente super estrutura pensamento, super desabafa e a gente tem a sensação aqui que vocês são nossa família, porque acaba que esse contato aqui que a gente tem no podcast é um contato muito honesto, muito sincero É, e o e feedback que a gente tem de vocês também é muito acolhedor, muito carinhoso. Então, a gente que tá no mundo, às vezes a gente se sente muito sozinhos, assim, de, nossa, cadê pessoas conhecidas? Então, o bom da rede social, da internet, é que traz essa proximidade. É que a gente se sente muita vontade de se abrir aqui, porque a gente sente esse local seguro, dessa receptividade de vocês, da gente poder se abrir e vocês se abrem mais ainda também. Então, assim, a nossa família também se sente muito bem, porque olha, fica sabendo de coisas que a gente não conta pra eles por aqui. Porque a gente não quer preocupar e tal. E então, assim, é, é, é uma grande família feliz, é uma Astrioga. grande família feliz. Então, gente, então é isso. Esse é o casal da nova era. Manifeste, olha, dê um tempo pra pessoa que você tá. Converse. Fala assim, ó, poxa, peraí. Tava disposta a terminar com essa pessoa hoje. Vou dar 3 meses pra ela, que é um tempo de segurança. Em 3 meses, eu vou ver se era eu que tava manifestando isso dela. E eu vou dar a oportunidade dessa pessoa me mostrar algo completamente diferente do que ela é. E quanto mais você critica e reforça os defeitos dessa pessoa, mais ela fica assim. Então É, comece a olhar o lado bom, comece a elogiar, começa a, a, a trazer coisas positivas que às vezes até essa pessoa vai passar, porque às vezes você critica tanto o seu parceiro ou a sua parceira, que essa pessoa pensa assim, mas eu vou mudar pra quê? Essa pessoa só me critica. e assim, observa seu mapa, dá uma olhada na sua casa 7, vê o signo que você tem na casa 7 e observa as características desse signo que você está extraindo dessa pessoa. Às vezes seu caso é um caso mais denso, às vezes pode ser que você tenha algumas alguns aspectos planetários que estão transformando essa casa astrológica em um caos na sua vida. Então, observa com profundidade o que pode estar acontecendo, mas dê a oportunidade de manifestar algo diferente. Lembrando do caso da Genu, a Genu só manifestava boy lixo. Ela só manifestava uns caras muito egocêntricos e que na hora H davam um pé nela. Mas aí o que ela mudou? Ela percebeu que ela tinha que se conectar com uma pessoa que estava buscando a espiritualidade. Quando ela entendeu isso, ela me manifestou. Porque aí ela não manifestou o leão na casa 7, ela manifestou o peixes na casa 7 que dominava o leão.
E aí, com isso, ela parou de vibrar naquilo e, ao mesmo tempo, ela passou a extrair de mim características leoninas. Então, gente, é sobre isso que é esse podcast de hoje. Muito feliz de a gente estar voltando, né? Foi muito triste, gente, pra gente ter ficado um pouquinho distante nessas semanas, porque Porto Montt foi muito frio E nós gostamos do sol. e nós Então, gostamos do sol. é isso, lindezas e lindezos. Arrasem. Qualquer dúvida, comentário, lembrem de seguir, lembrem de compartilhar, lembrem de curtir. E as sugestões de vocês também é sempre muito importante pra gente. Então, o que vocês quiserem que a gente aprofunde. Essa semana vamos falar um pouco de relacionamento amoroso. Então, o que vocês quiserem que a gente aprofunde nessa área de relacionamento amoroso, estamos aqui pra gente contribuir um pouquinho com a nossa visão, com a nossa vivência para vocês. Então Até é isso. breve! Até breve.